Yeah, yeah. Então, Anemi, olha só, eu queria saber de você como é que você enxerga hoje a sua organização, a West Rock, comparando ela com antes de conhecer a filosofia rock. Bom, eu considero que a nossa organização avançou muito, né? Com conceitos vanguardistas, eu diria, né? Que a gente está falando de nova visão. Então, associada ao nosso propósito, que, como eu falei, é inovar com ousadia. Então, eu diria que nós estamos inovando com ousadia, inclusive em segurança. Aham. E eu posso citar para você já algumas influências que a gente teve aí em função dessa mudança de mindset nessa jornada. A primeira delas, interessantíssima, é a primeira vez que a gente não tem taxa de incidentes, frequência e nem taxa de gravidade. Vocês Então a aboliram. gente não tem, a gente aboliu, tá? No nível de Fantástico. planta não tem. A gente não fica olhando mais, não fica contando mais, nem contando dias de afastamento. Qual Claro é que a a gente planta faz que tem tudo isso. mais acidente? Não sei o quê. Aquela coisa não existe mais. Exato, porque Nossa. trazer justamente a culpabilização de novo. Não, é a Aham. planta tal, é a planta tal. Se a gente está falando que a gente quer inovar, que culpar não resolve nada, a gente tem que começar pelas próprias plantas, né? Fantástico. Meu Então, sonho. Fantástico. acabou, tá? E isso foi super interessante. É para agora esse ano, tá? Até o ano passado a gente tinha. Eu estou Aham. falando pós-ROP. Sim. Então, para esse ano, foi abolido, a gente não tem em nenhuma unidade mais os indicadores de taxa de frequência e taxa de gravidade de incidentes, tá? Temos só no nível Brasil como região, mas por uma questão porque ainda o mundo está avançando nessa jornada, né? Uhum. A gente está falando de Brasil, mas tem que ver que a West Rock Mundial está avançando nisso. Então, a gente tem isso no nível Brasil e tem também um outro motivo, tá? Tem um artigo interessantíssimo publicado falando que é inválido conseguir ou pegar a taxa de frequência como predição para alguma coisa, tá? Está provado matematicamente nesse artigo que vem de Data Science ou Safety Science, né, na revista Safety Professional, Safety em que Professional. Você pode dizer o Safety nome do autor do artigo? Matthew Hallowell. Ok. O artigo chama-se The Invalidity of the Frequency of Incidents, né? A Fantástico. invalidade disso, de OSHA, porque a gente, como é uma empresa americana, então a gente já usa as taxas de OSHA, as Uhum. duas, né? Uhum. Então ele fala da invalidade disso, tá? Fantástico. E falando do RIR, que é a taxa de frequência. Pois bem, ele mostra estatisticamente nesse artigo que a taxa de incidentes ela é randômica e aleatória, ou seja, caráter preditivo zero. Então, não tem o porquê ficar medindo isso, porque uma hora você sim vai ter um incidente, porque uma hora sim você vai errar, uma hora sim o contexto vai te levar a isso. Então, são os sinais fracos da organização que a gente vê, Uhum. uma hora isso vai acontecer. Agora, a gente tem uma premissa aqui na West Rock, né, que é o nosso grande valor. O que a gente quer prevenir, a gente continua olhando para isso, e o HOP faz parte disso, obviamente, são os incidentes mais graves, vamos dizer assim, que é o que o Seven Insights fala. Ah, mas a gente consegue? Sim, atuando nos precursores, que é o que fala. Sim. Mas para isso você tem que olhar o contexto e Isso. prestar atenção nesses precursores. Então, você vai conseguir atuar aí na própria organização, o que antecede em todos aqueles sinais fracos, para que você possa ter essa melhoria contínua e tentar esse, vamos dizer assim, upgrade no pensamento, nos resultados, na excelência e na melhoria contínua. Tá? Fantástico, Anemi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você falou que não olha mais para o retrovisor, né? Então, Não, nada de indicador reativo. Então, isso. indicador proativo. Como é que vocês ficaram?
Então, foi muito interessante a discussão, né? Primeiro que é uma coisa você chegar para todo mundo, né? E para todas as plantas, ó, a gente não vai olhar mais para as taxas de frequência nem de gravidade, né? Aí o pessoal fica, uau, mas como é que a gente vai reportar para não ser... Não vai reportar. A gente vai olhar para frente. Então, foi a primeira quebra de paradigma desse ano. A gente já começou esse ano sem esses indicadores. Tá, então vamos falar de proativo. Tá, e o que o HOP trouxe para a gente? Tá? Uhum. O hop tem uma coisa muito bacana, essa filosofia, porque você pode analisar através de, vou na metodologia agora, de times de aprendizagem operacional, as coisas que dão certo. Sim. Então a gente passou a parar de olhar só porque dá errado, porque a gente tem que entender o que dá certo. Então, de repente, a gente começou a bater recordes de onduladeira, conversão, equipamentos, os recordes vieram e a gente ficava assim, tá, mas vamos entender. Como que a gente bateu esses Como? recordes, né? Como? Porque tá lindo, beleza, ótimo. Como? Então, estudando o que dá certo, a gente está conseguindo atuar no que está dando errado, o que pode vir a dar errado. Então, a gente consegue fazer predição, sim, se a gente olhar o que está dando certo. Fantástico. Então, é muito interessante, isso está sendo aplicado através, ou na manutenção, em processo. A gente está vendo a aplicabilidade do HOP por diferentes grupos, até porque a gente montou diversas turmas, né? Uhum. E nós temos os chamados Safety Advocates aqui, que são os facilitadores da metodologia de Learning Teams em todas as unidades e em várias áreas. A gente tem, inclusive no corporativo, inclusive advogados, financeiro, comercial. Então, a gente tem os chamados facilitadores de Learning Teams em todas as áreas da nossa organização hoje. Fantástico, Anemir. Que E coisa. isso está sendo aplicado em qualidade, tá? Então, a gente está aplicando o HOP em qualidade, está sendo aplicado na área comercial, Nossa, na área então, comercial? na área comercial também. Então, Fantástico. assim, o pessoal está, os fundamentos do HOP, né, estão sendo entronizados aí, colocados nas áreas, né? E é interessante que quando a gente vai para uma conversa, eles já falam logo, opa, HOP aqui. Então, é interessante como é que muda o mindset. Mas para isso você tem que querer quebrar paradigmas, você sabe, vem todo mundo de uma escola diferente, Isso. e agora a gente está convergindo nessa jornada, né? Agora, tô te falando de alguns exemplos, né? Agora, vamos dar exemplo também em incidentes. Olha que Sim. interessante. Não há organização que não tenha alguma questão que você tenha que analisar, seja incidente ou uma coisa que deu errado também, alguma falha, tá? Vamos falar de processo também. Uhum. Vou pegar um incidente agora, nesse momento, né, mais ligado aí à nossa área. Era comum a gente fazer uma investigação. Até Uhum. o nome, né? Investigação. Investigação de acidente. Investigação. Então você já fica assim, opa, os detetives vão entrar aqui, vão investigar para chegar, né, a alguma conclusão. Então a gente mudou o nome. A gente não fala mais investigação, a gente fala de aprendizagem operacional, Olha tá? só. Inclusive no sistema, a gente tem um sistema em que a gente reporta os nossos incidentes, quase incidentes, enfim, e a gente lá não tem mais causas raízes do negócio, ou causa raiz. Abolimos isso e são aprendizados, tá? Lista de problemas, declaração de problemas e Uhum. soluções apontadas e um ranqueamento de prioridades. Porque são tanto. Antes a gente achava o quê? Algumas causas raiz, por várias metodologias que a gente tem aí. Não estou abolindo nem falando que não funciona, não é isso, mas para o nosso case aqui, para o nosso approach de hop, elas não funcionam, de Sim. fato. Vocês Então a estão gente. vocês estão focando em vez de, vamos aqui, causa raiz, a gente está focando, então, no que a gente aprendeu. E o que é que a gente Exato, precisa fazer a partir dessa aprendizagem, né? Aí entra um exato. plano de ação enorme. Entra um plano de ação totalmente ranqueado pela nossa matriz de aceitabilidade, né, porque a gente tem que ranquear, porque são Sim. inúmeros problemas, porque como a gente olha o contexto, Gilval, então a gente olha o antes do processo, obviamente, a gente se afasta do evento, né? Como é o método, né? O método prevê o seguinte, ao contrário da investigação que você parte do evento e fica no porquê, ou, né, aquela questão linear de causalidade, quando você vai para uma análise pelo Operational Learning Teams, primeiro que são 3 sessões.
Então, o Hum, grupo começa aprendendo o processo. Então, hoje você entendeu o processo, e antes não, a gente ficava no evento, né? Não, agora é um processo. Então, a gente está virando aqui experts nos processos, uhum, né? Principalmente também os facilitadores. No processo, você tem que olhar os processos que vêm antes e os processos que vêm depois. Então, nessa linha, quando você coloca, e levando em conta toda a complexidade, que você tem aí todo o ambiente e você tem pessoas inseridas. Então, a complexidade, a relação entre os setores, né? sim, Então, tudo isso não dá para sair só por causa. A gente tem que olhar realmente quais são os aprendizados, quais são os problemas. E mais uma coisa mais importante, aprender a ouvir. essa é a A parte mais técnica difícil. de aprender a ouvir, a técnica de times de aprendizagem, se a gente quer aprender, a gente tem que ouvir. Ouvir de quem? De quem sabe. E quem Uhum, sabe? É quem está lá na linha de frente, é o operador que está lá na máquina. Então, é ele que vem para o time de aprendizagem, né? Não são os coordenadores que acham, ou nós de segurança que achamos que sabemos o processo suficientemente para a gente poder ir adiante numa análise desse tipo. Não, a gente traz os operadores da máquina, os de antes, do processo que vem antes, do processo que vem depois, do processo em que a gente teve algum incidente ou uma falha no processo, alguma coisa que a gente queira estudar, né? E sim. que venha à tona os problemas. Agora, da mesma forma que a gente tem que estar preparado para ouvir, né? Ouvir, a gente tem que estar preparado também para agir de forma correta. Para A gente responder. para responder. Senão você Essa é a palavra. frustra o time inteiro. Tudo. Traz. Ah, tá, beleza. Não, então, assim, é uma mão, né, de duas vias. Você ouve, você responde adequadamente. Ouve e Uhum, responde. Claro, os recursos são limitados, por isso que a gente tem um ranqueamento, né? isso. Existe uma matriz para ranqueamento disso. E a gente sai. Aí como é que a gente compartilha? Antes a gente tinha um alerta de segurança, aconteceu um incidente, aqui estão as causas, vamos fazer ações de abrangência. Agora não, é assim, ó, aconteceu um incidente aqui, uma falha ou um problema, ou ao contrário. Olha, tem um super aprendizado aqui quando a gente bateu o recorde nessa máquina. Então, a gente também compartilha com as outras unidades através de um template, em que a Certo. gente tem o descritivo da questão que a gente estudou por análise de operational teams, os learnings. E Sim. a gente coloca o que que a gente sugere para as outras unidades fazerem. Isso por e-mail ou vocês têm um sistema que as pessoas A gente consultam? tem um sistema em que a gente carrega esse template. Esse sistema ele é válido para todas as unidades, mas você pode fazer por e-mail também. Sei. Mas como é que essa Pode criar um informação template. chega para o operador da linha da outra planta? Então, a gente criou também esse template para ser distribuído nos quadros de gestão à vista que a gente tem, né? Sim. Então, a gente também imprime. Então, por isso que a gente já faz PDF de uma forma bastante simples, uma folha, em que você coloca o caso estudado, né? Então, a gente tem uma seção nos nossos quadros e também a gente passa nas nossas TVs corporativas. A gente tem TVs na área Ah, operacional. Então, quando uma planta faz um Operational Learning Team, ou um time de aprendizagem, ele vem para essa TV. Então, você fica sabendo o que está rolando na outra planta. que Então, é muito fantástico. interessante. É muito Muito legal. bom. Muito bom, Anemir. Que Tem ótimo. mudado muito. Anemir, muitíssimo obrigado por você compartilhar todas essas vitórias. Eu fico fascinado ouvindo tudo isso. Muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês, Gival. Um prazer falar com todos vocês. Até mais. Até mais. Ah